Um cara que deu tudo de si, treinou quando ninguém estava olhando, acreditou que o esforço ia fazer justiça. E o outro que nunca precisou dar nada, o talento veio de graça. Tudo era fácil, tão fácil que ele nem ligava. Dois caminhos completamente opostos, e os dois terminaram no mesmo lugar. Se tornaram a pior versão de si mesmos, e o mais perturbador, o mecanismo que destruiu os dois é exatamente o mesmo. E é o mesmo mecanismo que provavelmente já agiu em você. Tá, se você não conhece Blue Lock, a premissa é simples. O Japão perdeu a Copa do Mundo e a resposta foi criar o programa Blue Lock, trancar 300 jovens atacantes no complexo de treinamento e eliminar todos, um por um, até sobrar o atacante mais egoísta do país. Não é o mais habilidoso, não é o mais técnico, é o mais egoísta, porque a tese do programa é uma só. Para ser o melhor artilheiro do mundo, você precisa colocar o seu gol acima de tudo, acima do seu time, acima da moral, acima de qualquer coisa. E no meio desses 300 jogadores, tem dois que nos interessam. Dois que vão provar que caminhos completamente opostos podem levar para o mesmo abismo. Kunigami Hensuki é o cara que você torce para dar certo. Ele é forte, disciplinado, leal. Enquanto todo mundo no Blue Lock está jogando sujo, ele se recusa. Ele acredita que existe um jeito certo de vencer, com esforço, com trabalho duro, com caráter. Ele é o herói clássico. O cara que cresceu ouvindo que se você der o seu melhor, o resultado vem. Que talento não é tudo, que disciplina vence o dom. E ele acreditou nisso com tudo que tinha. Cada treino, cada sacrifício, cada noite acordado era uma aposta dessa promessa. Mas tem uma coisa que o Kunigami nunca diz em voz alta, talvez nem admita para si mesmo. Ele sabe que não é o mais talentoso ali. Ele sabe. E essa consciência, essa sombra, é o que alimenta todo o esforço. O herói não treina só por virtude. O herói treina porque no fundo ele tem medo de que sem esforço ele não seja nada. Naji Seishiro é o oposto exato. Ele é absurdamente talentoso. A bola obedece a ele de um jeito que não faz sentido e ele não liga pra nada. Naji não entrou no Bullock por ambição. Ele entrou porque o réu, o amigo dele, arrastou ele pra lá. Ele nunca sonhou em ser jogador, nunca quis ser o melhor. O futebol é só mais uma coisa que ele faz sem esforço, igual tudo na vida dele. E isso parece liberdade, né? Parece invejável. Mas tem um vazio ali que ninguém vê. Naji nunca desejou nada de verdade. Nunca se comprometeu com nada. Nunca precisou lutar por algo. E por isso nunca descobriu quem ele é quando as coisas ficam difíceis. Ele não tem identidade fora do talento. Se você tirar a habilidade, não sobra história nenhuma, não sobra desejo nenhum. Um construiu uma identidade inteira em cima do esforço. O outro construiu identidade nenhuma. E o Blue Lock vai forçar os dois a encararem exatamente isso. O Kunigami ele é eliminado. O herói que treinou mais que todo mundo, que jogou limpo, que acreditou na promessa do esforço, é descartado, não é o suficiente. Ponto final. E aqui a gente precisa entender o que realmente quebra. Não é o sonho, é a narrativa. Kunigami não perde só Blue Lock. Ele perde a história que sustentava a vida dele inteira. Se eu me esforçar o suficiente, eu mereço. Essa frase era o chão, e o chão sumiu. Quando você constrói a sua identidade em cima de uma ideia, eu sou o cara que se esforça, eu sou o herói, e essa ideia é destruída pela realidade, o que sobra? Não sobra uma pessoa triste, sobra uma pessoa que não sabe mais quem é. Bom, o Naji não é eliminado do mesmo jeito, mas ele enfrenta algo que nunca tinha enfrentado, a derrota. Alguém melhor que ele, ou pior, alguém que quer mais que ele, e o talento sozinho, pela primeira vez, não resolve. O que quebra nele não é a confiança, é a ilusão que ele podia passar pela vida sem se definir. O Blue Lock obriga ele a ter fome. Ele descobre que não sabe o que é fome. Agora eu preciso de um filósofo para explicar o que está acontecendo por dentro, e ninguém faz isso melhor que o Kierkegaard. Kierkegaard viveu no século XIX e passou a vida inteira obcecado por uma pergunta: o que significa existir de verdade? Não sobreviver, não funcionar, existir, com tudo que tem de dor e de escolha. E ele criou um conceito que explica o Naji e o Kunigami muito bem, com uma precisão assustadora. Ele chamou de desespero. Mais um ponto de atenção. O desespero para o Kierkegaard não é tristeza, não é chorar no chuveiro. Desespero é uma relação quebrada consigo mesmo. É quando a pessoa que você acredita ser e a pessoa que você realmente é não batem mais. E existem duas formas disso acontecer. Isso é o Kunigami inteiro. Ele quer ser o herói, precisa ser o herói. A identidade dele depende disso, mas a realidade mostrou que ele não é. Não naquele nível, não naquele contexto. E ele não aceita. Ele não consegue olhar para si mesmo e dizer: ok, eu não sou o que eu achava que era. Essa aceitação seria a coisa mais corajosa que ele poderia fazer, mas é justamente a coisa que ele não consegue. E isso é o Nagi. O Nagi é o cara indiferente, o cara que não deseja, o cara que flutua. E quando a vida exige que ele se comprometa, ele olha para dentro e não encontra nada. E não quer ser isso.
não quer ser o cara vazio, mas não sabe ser outra coisa. Ele nunca aprendeu a ser outra coisa. Dois desesperos opostos, um quer ser algo que não consegue, o outro não quer ser o que é. E Kierkegaard dizia que nos dois casos o resultado é o mesmo. A pessoa se perde, porque quando o eu que você construiu desmorona e você não tem coragem de construir um novo, sobra um buraco, e esse buraco pede para ser preenchido. Kierkegaard explica por que eles quebram, mas não explica o que vem depois. Para isso eu preciso de outro cara, Alfred Adler. Adler foi um contemporâneo do Freud, rompeu com ele e desenvolveu uma ideia que parece simples, mas é devastadora. Toda pessoa carrega algum grau de sentimento de inferioridade. Isso é normal, é até saudável. É o que nos faz querer crescer, melhorar, aprender. O problema é quando esse sentimento vira um complexo, quando a pessoa não consegue processar a inferioridade, não consegue olhar para ela de frente. A psique faz uma manobra de defesa. Ela infla. Transforma a inferioridade em superioridade. Não superioridade real, superioridade compensatória. Uma armadura, um ego inflado que existe só para tampar o buraco. Kunigami sempre carregou a inferioridade do eu não sou talentoso o suficiente e compensava com a narrativa do herói, o esforço, a disciplina, o caráter. Mas quando a eliminação destruiu essa narrativa, a inferioridade ficou exposta, nua, sem nada por cima. E o que aconteceu? O wildcard. O Kunigami que volta não é uma evolução, é uma compensação. Ele volta agressivo, brutal, vazio de moral. Tudo aquilo que ele era, o herói leal, disciplinado, desaparece. E no lugar vem a superioridade compensatória, no máximo volume. Eu sou mais forte que todo mundo. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de valores. Não é força, é armadura em cima da ferida aberta. E o Naji? A inferioridade do Naji era diferente. Era de nunca ter desejado, a de ser incapaz de se comprometer. Quando Blue Lock expôs isso, quando ele foi forçado a querer e não conseguiu, a ferida abriu e a compensação veio. Ele se torna calculista, frio, usa o talento como arma, não como expressão. Se antes ele não ligava para nada, agora ele se fecha em si mesmo, como se o mundo não merecesse o esforço dele. A frieza do Naji não é tranquilidade, é proteção. Se eu não me importar, eu não posso ser ferido de novo. Mas isso não é liberdade, isso é uma prisão com a porta trancada por dentro. Caminhos opostos, mesma armadura. O herói que se esforçou demais e o gênio que nunca se esforçou chegaram no mesmo lugar, presos no ego, vestindo uma versão inflada de si mesmos para não ter que encarar a realidade. Mas isso não é só anime. Você conhece esses dois. Talvez seja um deles. O Kunigami é o cara que estudou anos pro vestibular, abriu mão de tudo, e quando não passou, a primeira reação não foi tristeza, foi raiva. O sistema é injusto, os outros tiveram vantagem, eu merecia. E a raiva vira uma identidade nova. Ele não é mais o cara esforçado, agora ele é o cara que foi injustiçado, e essa identidade é uma armadura. Protege, mas prende. O Naji é o cara que sempre tirou nota boa sem estudar, o inteligente, e quando a vida pediu mais que a inteligência, pediu disciplina, persistência, vontade, ele travou. Em vez de admitir que não sabe se esforçar, ele se convence de que é bom demais para precisar. Isso tá abaixo de mim. Não tá. Ele é que não sabe subir. Eu merecia mais, e eu sou bom demais para isso. Parecem frases opostas, mas na verdade são a mesma armadura. As duas existem para evitar a mesma coisa, olhar para dentro e aceitar a ferida. Adler dizia uma coisa que parece simples, mas na verdade é bem complexa. O contrário de inferioridade não é superioridade, é coragem. Coragem de olhar para a ferida sem cobrir com ego. Coragem de dizer, eu não sou o que eu achava que era, e não desmoronar. Coragem de deixar morrer a versão de você que não funciona mais, sem se agarrar nela por medo de não saber quem você é sem ela. Kierkegaard chamava isso de salto. Não um salto para uma resposta, um salto para a incerteza. Porque construir um novo eu, um eu honesto, exige aceitar que, por um tempo, você não vai saber quem você é. E a maioria das pessoas prefere vestir a armadura do que aguentar esse vazio. Então, fica a pergunta. E eu quero que você pense nisso, de verdade. Qual é a sua armadura? E o que ela está protegendo?